A terceira garantia fundamental que cumpre-nos aqui ponderar a respeito é a garantia da proibição dos tribunais de exceção, que também vamos explicar junto com a garantia do juiz natural, tá? Que é também fundada num princípio, né? Uma garantia fundamental com base principiológica, tá? A garantia fundamental da proibição dos tribunais de exceção, ela está no 37 do artigo 5º, né? E o 37 do artigo 5º, ele diz que não haverá juízo ou tribunal de exceção, tá? O que significa isso? Significa que está vedado no âmbito do Estado brasileiro a criação de tribunais, de órgãos, né, encarregados de julgar casos concretos, a criação de juízos, né, então para análise de processos judiciais ad hoc, né? Juízos que não integram, tribunais que não integram o sistema judiciário do país. Esse sistema judiciário previsto em lei, né? Através das normas de organização judiciária, através da própria Constituição Federal, né? Que estabelece lá no livro que trata dos poderes do Estado, a composição do nosso poder judiciário, né? O nosso sistema judicial, ele é integrado, segundo a nossa própria Constituição, pelo STF, pelo STJ, pelos tribunais regionais federais e os juízes federais, pelos juízes e tribunais do trabalho, pelos juízes e tribunais eleitorais, pelos juízes e tribunais militares, pelos juízes e tribunais estaduais, como são os tribunais de justiça dos estados, né, os TJs e as comarcas da justiça estadual, como a nossa comarca aí em Votuporanga, né? Então, a impossibilidade de se criar outros tribunais, né, e outros juízos fora da estrutura do Poder Judiciário Nacional. Tá? Então, veda a criação desses tribunais de exceção, que seriam criados ad hoc apenas para julgamento de casos específicos, tá? Como ocorreu no período da ditadura militar, né, em que havia lá os tribunais de exceção, né, instalados lá na sede do governo, da onde os militares exerciam o seu domínio, o seu poder, né? Então ali mesmo eles nomeavam quem ia ser o juiz para aquele caso concreto, quem ia ser o juiz, o órgão que iria julgar aqueles dissidentes do governo militar, né, aqueles insurgentes, né, contra o governo militar, tá? Então, a Constituição ela acabou com essa possibilidade. Dentro do Estado brasileiro nós temos a garantia de que qualquer situação que ganhe aí repercussão judicial, qualquer caso concreto que seja submetido ao Poder Judiciário, de que nós teremos um julgamento proferido pelos órgãos do Poder Judiciário, sem a possibilidade de designação de um juiz para julgar o nosso caso concreto em específico, para julgar um outro caso concreto, a designação de outro juiz, que não componham o Poder Judiciário, a estrutura organizacional do Poder Judiciário do Estado. Tá? Então, essa criação, né, de um órgão de julgamento ad hoc, apenas para aquele caso específico, a criação do chamado tribunal de exceção, porque ele é criado à margem da lei, né, à exceção da lei que organiza, da Constituição que organiza o Poder Judiciário, tá? A criação desses órgãos ad hoc iria ferir, além da proibição ao tribunal de exceção, também ferir o princípio e a garantia fundamental do juiz natural, né? O juiz que tem competência de acordo com as regras de organização judiciária do Estado, né? A quem então a Constituição outorgou a função jurisdicional de aplicar a jurisdição, de aplicar a lei nos casos concretos dentro do Estado brasileiro, tá? Então, a proibição do tribunal de exceção, de criação dos tribunais ou juízos de exceção à margem da lei, né, está diretamente ligado à minha garantia do juízo natural, né, que está previsto também no artigo 5º, no caso no 53 do artigo 5º, ao dizer que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, tá? Isso significa que nós vamos observar as regras de organização do sistema judiciário do país, então isso está de acordo também, respeita também a garantia da proibição dos tribunais de exceção, tá? E garante que
todos os julgamentos dentro do Estado brasileiro serão feitos por um juiz imparcial e independente, né? Porque os juízes de exceção, como ocorria na época dos militares, eles não garantiam a imparcialidade, né? Eles eram nomeados pela autoridade, então, para a análise ali do caso concreto, né? A garantia do juiz independente e parcial está diretamente atrelada ao ingresso dos membros do judiciário por meio de concurso público. Isso garante a imparcialidade, né? Isso garante ali uma independência dos juízes, dos desembargadores, né, com relação à autoridade que poderia designá-lo, que poderia nomeá-lo, né, se fosse um caso de nomeação. Então, o concurso público é justamente criado para que no Poder Judiciário a gente possa garantir a independência e a imparcialidade com relação às decisões judiciais a serem proferidas, tá? E o direito fundamental ao juiz natural significa que ninguém vai ser processado nem julgado senão por um juiz que integra a organização do Poder Judiciário Nacional, tá? De acordo com as regras de competência pré-estabelecidas pelo ordenamento jurídico, tá? Ou seja, nós temos as regras de competência no âmbito criminal, no âmbito trabalhista, no âmbito civil, né? No âmbito eleitoral, né? Segundo o qual existe um juiz competente para o processo que eu vou entrar, para o processo que será ajuizado perante o Poder Judiciário, tá? Então nós temos, por exemplo, nas ações de batida de veículos, por exemplo, o Código de Processo Civil diz que as ações de reparação de danos devem ser propostas no local do fato ou do ato ilícito, tá? Então é no local do acidente, né, ou no domicílio do réu. Tá? Então, essa regra autoriza aí, né, a possibilidade da ação ser ajuizada, né, num juízo ou outro. Então, essa é a regra de competência para esses casos concretos, né, pessoal? De que em situações que envolvam acidente de veículo, nós devemos aí observar esta regra no que tange ao juiz natural. É este juiz do local do acidente que terá competência para analisar o meu caso concreto. É esse juiz que é considerado o juiz natural, né, segundo o nosso ordenamento jurídico, para analisar o meu caso concreto que envolve aí batida de veículos, né? Outro exemplo, ação de alimentos. A próprio ordenamento jurídico diz que a ação de alimentos deve ser proposta no foro do domicílio da criança. Então essa é a regra de competência. E nós vamos propor essa ação de alimentos perante o juízo do domicílio da criança. Tá? É ele que é o juiz competente, é ele que é o juiz natural, que é a autoridade competente para analisar o processo e para sentenciar o processo. Tá? Então, essa garantia fundamental, ela prega que ninguém pode ser processado e nem julgado por uma autoridade especialmente designada para o caso concreto, né? Um juiz ad hoc, um juiz ou um tribunal ad hoc, como ocorria na época da ditadura militar. Nós só vamos ser processados e podemos então ser sentenciados por um juiz competente de acordo com as regras que regulam o nosso poder judiciário. Tá? Então, de acordo com o sistema judiciário do país e as regras que organizam esse sistema judiciário, nós saberemos quem é o juiz natural, quem é a autoridade competente para a análise do meu caso concreto. Vedando a criação dos tribunais de exceção, criando então juízos à margem, à exceção da lei, à exceção do sistema judiciário e da organização dele por meio da lei, e garantindo que nós vamos ter um julgamento por um juiz imparcial, um juiz independente, né? E não por que faz parte da estrutura judicial do Estado e não por uma autoridade designada especialmente para o caso concreto, ok? Então, falando desses dois princípios, eu encerro mais esse vídeo e volto no próximo para falar de outras garantias fundamentais.